Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a todos que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais e TV Câmara, antes de entrar na pauta específica, tenho 3 assuntos para comentar aqui. Aproveitar, inclusive, falar nessa tribuna sobre o papel da Universidade Anhembi Morumbi, que o nobre colega colocou um pouco antes aqui na tribuna. A Anhembi Morumbi foi uma universidade que veio para São José dentro de um programa muito importante que a gente teve no Brasil e que é importante para o município de São José dos Campos, que é o programa Mais Médicos. Um programa que trouxe a universidade e que a universidade tem um compromisso com a cidade dentro desse contrato, desse programa do Mais Médico, para fazer investimentos. Então foi um ganho importante para a cidade e foi importante ter a participação da universidade dentro dessa reforma da UBS, num prédio que inclusive teve a votação unânime nesta casa, quando da doação para uso por parte do governo federal deste prédio para a futura UBS da região central. Então, é algo importante para mostrar o quanto esse programa Mais Médico tem importância aqui em nossa cidade, tem a sua função, seja pela universidade, seja também pelas estratégias de saúde da família. Muitas vezes atacado, muitas vezes tentando diminuir o número de médicos, mas ele está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas de nossa cidade. Outro assunto que me traz aqui, e que a gente teve conversando, também teve a vereadora Amélia, a vereadora Juliana, nós já tivemos nesta Câmara Municipal, aqui no plenário mesmo, por várias vezes, vários vereadores já participaram aqui de reuniões com professores da rede estadual, quando eles discutem a necessidade de ter passe escolar para os professores da rede estadual. Por várias vezes eles vieram aqui na sala Pedro Bala e tivemos vários vereadores participando, onde fala da necessidade do passe escolar para os professores da rede estadual. O que a gente viu acontecer nessa semana? O prefeito publicou o decreto que regulamenta o serviço de transporte coletivo da cidade, decreto 18.551, na sexta-feira. E, novamente, vai deixar por 10 anos os professores da rede estadual sem o direito à meia passagem. É fundamental que a gente corrija esse decreto, que não deixe esse decreto continuar dessa maneira, para evitar essa situação terrível para os professores da rede estadual, que já não têm o apoio do Estado com relação ao transporte e que sofrem sempre tendo que pagar tarifa cheia para deslocar de uma escola a outra ou de deslocar da escola para a sua residência. Então, o decreto do atual prefeito, que poderia mudar essa situação, porque todo mundo que está aqui na Câmara sabe quantas vezes esses professores já vieram aqui, seja através da POSP, seja através de alguns professores que têm dificuldade de locomoção, a necessidade da implantação da meia passagem para os professores da rede estadual. E, lamentavelmente, o prefeito ignorou essa necessidade e fez o decreto, que vai valer por mais 10 anos em relação ao transporte coletivo, deixando os professores da rede estadual sem o direito à meia passagem. Outro item a colocar aqui de maneira breve antes da apresentação é falar, novamente, naquele painel que sempre a gente coloca aqui, que o Felício fez a reforma mais cruel do Brasil para o servidor. Estou dizendo isso por quê? E cada vez esse título ele está firmando. Por quê? Jacareí acabou de protocolar o projeto de reforma do servidor. E lá, cidade vizinha aqui, ó, 14% a partir do teto do INSS, 14% a partir de R$ 6.106, não a partir de salário mínimo, como foi feito aqui. Então, essa falta de sensibilidade, essa crueldade que é feita com medidas sociais, ou ausência de medidas sociais aqui na cidade, ela está virando uma marca e colocando a cidade no título da pior no Brasil. Seja do aposentado, que Jacareí acabou de colocar, que é 14% a partir do teto do INSS, São José a partir de salário mínimo, seja nessa história dos professores da rede estadual, que vai ter que pagar passagem integral para ir trabalhar, porque não colocou dentro do decreto novo do transporte coletivo para os próximos 10 anos a história da meia tarifa para os professores da rede estadual, mesmo eles vindo aqui várias vezes aqui na Câmara, dezenas de vezes a gente fez reunião, tinha compromisso da Câmara ajudar, e agora o prefeito faz esse decreto na sexta-feira à noite, tirando essa possibilidade de colocar a meia passagem para os professores da rede estadual.
Eu gostaria aqui de fazer uma apresentação em relação a alguns números sobre a situação do coronavírus no município. Então, vou apresentar aqui alguns slides, né? Primeira coisa, cadê os testes de nossa cidade? Mesmo com recursos, São José não faz os testes tão necessários para planejar o combate ao coronavírus. Passando aqui, está recomendado, está falado em todos os lugares que testagem em massa é algo importante no combate. Isso é exemplo em diversas cidades, é exemplo em diversos países, e nossa cidade não faz o teste, faz pouco teste, não faz o mapeamento necessário dos casos aqui no município. Aliás, se tem uma marca do prefeito nessa área de combate ao coronavírus, é a falta de transparência. Tem que entrar a notificação do Tribunal de Contas para apresentar dados, tem que ficar a gente ameaçando a fazer movimento aqui para ver se ele publica uma nota na imprensa. É lamentável a falta de transparência em relação a várias situações em relação à questão do coronavírus. E a testagem é uma delas. Aqui é um exemplo de outras cidades. A cidade de Santos já fez 45 mil testes, e lá tem uma vantagem. Está no portal da transparência e lá coloca o tipo de teste que é feito na população. Uma parte que foi teste rápido, uma parte que foi PCR, mas é público, de acesso a todo mundo, e muda todo dia conforme é feito lá na cidade de Santos. Santo André, 27 mil testes. São Bernardo, 29 mil testes, tudo já realizado. São Sebastião, cidade vizinha, 7.400, 10% da população. Nós, depois que começamos o movimento há 15 dias atrás, 8.800 testes apenas. E ainda somando o setor privado. Somando o setor privado, não é só da prefeitura. Cadê os 20 mil testes da Embraer? Por que não usa naqueles que precisam? Por que não usa para fazer a prevenção, para fazer o isolamento adequado? Tem hora que eu acho que é uma situação de negar a existência desse problema na cidade. Aqui, quando a gente fez a denúncia da falta da transparência, quando a gente fez toda a fala de que não tinha testagem na cidade, no dia 1º de junho tinha feito 4.413 testes, bem no dia que eu vim aqui na sessão para denunciar, a prefeitura soltou uma nota para tentar rebater a gente. Mas o número que ela soltou de 4.400 é uma vergonha, é pouco. Agora, no sábado, foi quando ela colocou esse número de 8.800. Outra vergonha, é muito pouco. E como eu disse, número incluindo o setor privado. Quanto que foi feito do poder público? Quantos desses são testes rápidos? Quantos desses são testes de PCR? Por que não mostra? Qual é a diferença de São José para esconder esses números quando a gente compara com outras cidades que mostram esses números? Por que São José tem que fazer isso? O dinheiro não é do prefeito, o dinheiro é da população e tem que ser usado para atender a população. Muitas cidades têm pelo menos, já chegou a 10% de testagem, que é um índice importante. Então, dois exemplos que está aqui, a cidade de Santos, a cidade de São Sebastião, são cidades que chegaram a 10% da população. São José está em 1%. É muito pouco. E não faz uma política de prevenção, de isolamento dos casos, porque se não tem teste, não tem como fazer prevenção. Isso, né, a gente tem essa ausência de testes, mesmo com esse valor colocado aqui, ó, 51 milhões já depositados. Isso aqui não é promessa, não. Isso é o que já está em caixa, depositado. Parte desse dinheiro tinha que fazer testagem, parte desse dinheiro tinha que fazer auxílio social, parte desse dinheiro tinha que fazer auxílio econômico, e não se faz absolutamente nada para ajudar a população nessas áreas. Então, quais as medidas econômicas mesmo com todo esse dinheiro? Cesta básica, 0. Auxílio emergencial municipal, 0. Apoio aos microempreendedores, 0. Auxílio aos pequenos comerciantes, 0. Mesmo tendo esse recurso que precisa ter o destino de ajudar a população mais afetada. Por que o prefeito fez plano de reabertura sem ampliar testes? Essa é a pergunta. Né? Será que é o mesmo modelo que o Trump colocou lá nos Estados Unidos? Reduzir o número de testes para diminuir o número de casos? Se for isso, se for essa atitude
negacionista, omissa e cruel, é algo que a gente precisa rebater e mudar em nossa cidade, né? E aqui, colocando uma série aí de notícias, né? São Bernardo, as testagens estão sendo feitas lá. Aqui em São José, sindicato tendo que entrar com ação judicial para conseguir os testes. Lamentavelmente, parece que a decisão judicial derrubou a primeira instância da decisão dos profissionais de saúde terem o direito a fazer testes. Mas o fato é, São José precisa trabalhar testagem e precisa trabalhar o apoio para a nossa população. Olha o que aconteceu desde o dia 1º de junho. Nós tivemos 1º de junho, que foi numa segunda-feira, até o dia 22 de junho. Nós tínhamos 890 casos confirmados no dia 1º de junho. Passou para 2.192 em 3 semanas. 146% de aumento. E mesmo assim, não continua tendo apoio social, não continua tendo apoio econômico, não continua tendo testes. Número de óbitos, dia 1º de junho estava 37. Até ontem foi para 81. Esse aqui é o caminho em cada semana, aumentando 30%, 40% a cada semana. Hoje já não é 81, é 82 com os dados de hoje, aumentou mais um. Esses números só vêm acontecendo pela omissão que nós estamos vendo em nosso município. Uma omissão, já finalizando, que coloca, por exemplo, a história do hospital, o hospital de retaguarda, de campanha, que a gente falava desde lá de março que tinha que ser feito, e que demorou para fazer, e que agora a população está sendo atendida nos leitos do hospital municipal. Mas o hospital municipal praticamente está ficando sem leito para atender a população das outras demandas de saúde, porque está ficando tudo reservado para o Covid, porque não foi feito o hospital de campanha na época certa. E agora o hospital inteiro quase ficando para atendimento de Covid, porque não foi feito no prazo correto, na data correta, o hospital de campanha. Lamentável essa situação, a olhos vistos da população e daqui da Câmara Municipal, e ver que mesmo com recursos, a população está totalmente desamparada e sofrendo com a falta de sensibilidade desse prefeito.